Olá pessoal, eu sou André Ribeiro e estou aqui mais uma vez numa situação muito feliz, muito bacana, que é uma entrevista com mais um aluno aprovado no exame de certificação PMP. Hoje eu estou aqui com o Jorge Calmon, né, nessa manhã de sábado, né, Jorge? Queria te agradecer já de antemão por estar aqui e dar o meu bom dia para você. Tudo bom? Como é que vai? Bom dia, André, bom dia a todo mundo que está escutando aí, está vendo a gente. Primeiro eu queria te agradecer, né, pelo curso e pelo convite aqui de dar essa entrevista, relatar um pouco da minha experiência aí. Espero que ajude muitos que estão ainda trilhando esse caminho da certificação. Ah, legal. Essa época de fim de curso é interessante que eu tenho que sair correndo atrás dos alunos aprovados. Aquela hora chega um resultado aqui, mas é muito legal poder fazer essa entrevista. E o Jorge, ele teve um caso, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito para vocês, mas um caso que eu comentei com ele que foi muito curioso. Ele fez a prova em Salvador, né, Jorge? A prova em Salvador é em papel. Ou melhor, vamos até falar disso já, que eu queria até entender o porquê que ele fez isso. Porque o Jorge, ele fez a prova, não recebeu o resultado. Quem fez a prova em papel sabe que o resultado não sai na hora, só quando é feita a prova eletronicamente. E ele no mesmo dia ou no dia seguinte já me mandou um e-mail e falou assim: André, quero te agradecer, passei. Só que eu não recebi o resultado ainda. Eu falei, putz, como assim? Passou e não recebi o resultado? Explica essa história, Jorge. Como é que foi isso? Pois é, minha preparação para a prova foi muito curiosa, né? Eu comecei a estudar, a me dedicar no início da turma no dia 19 de março. E assim que eu me inscrevi para a turma, da forma da certificação PMP, eu fui atrás da data da prova. Fiquei sabendo que aqui em Salvador a gente só tem 2 vezes por ano, no máximo, e uma delas, a mais próxima, era no dia 6 de junho, então menos de 3 meses desde a minha preparação, né, do início da preparação. E aí eu coloquei aquilo na cabeça, né, meio que uma atividade início para término. Uhum. Né, a prova é no dia 6, então eu tenho que me dedicar até o dia 6, vou me esforçar ao máximo para conseguir essa aprovação no dia 6. Então, estava já preparado, né, caso não desse certo, para fazer uma segunda prova, uma segunda tentativa depois de forma no computador, né, em outra cidade, viajando, mas eu queria não ter esse custo extra da viagem, por isso que decidi fazer por aqui. E aí me inscrevi e falei, tenho 2 meses e meio, aí, quase 3 para me preparar, vamos nessa. Ah, legal. Mas o que provavelmente te gerou essa confiança deve ter sido no momento em que você estava fazendo a prova que você teve uma certa tranquilidade, eu imagino, né? A prova para você talvez não tenha sido tão difícil quanto você imaginou, não sei. Na verdade, a preparação eu acho que foi muito boa, né? Eu segui bastante assim todos os seus métodos, né? Desde o turbo-aprendizagem, né? Que o pessoal recebe como um curso extra aí quando se inscreve no Fórmula, passando pelos Cornell Notes, até semana a semana estudando cada uma das áreas com muito cuidado, os processos do PMBOK. E quando eu fiz a prova, eu já tinha feito diversos simulados. Eu estimo que eu fiz mais de 2.000 questões antes de ir para a prova. Né? Tinha feito diversos simulados, né, da Rita, seu, do PM Total, enfim, de vários outros lugares que eu pude obter. Quanto mais eu parti do pressuposto, quanto mais exercício eu fizesse, mais preparado eu estaria no dia. E pela minha média dos exercícios, dos simulados, eu sabia mais ou menos, pela dificuldade do simulado, quanto que eu tiraria em média na nota final. E quando eu fiz a prova, né, para minha surpresa, ela foi um pouco mais fácil do que alguns dos simulados que eu fiz. Uhum. Né? Então, quando eu saí da prova, poxa, eu só estava naqueles simulados, tirando 80%, 85%, não tenho dúvidas, aqui na minha prova, né, no exame, eu fui muito bem. E 10 dias depois da data, né, do dia 6, no dia 16, eu recebi o resultado e, para minha alegria, mas não tanta surpresa, estava lá: parabéns, você foi aprovado, você é um certificado PMP. Que legal. Então, só esclarecendo, o Jorge, quer dizer, ele não está mais só no achômetro, né? Ele já recebeu o comunicado do PMI, ele é de fato um PMP. Também só para esclarecer uma coisinha, Jorge, porque algumas pessoas, eu recebo muitas dúvidas a respeito dessa questão da data da prova, né? O caso do Jorge é um caso que acontece em algumas capitais. A prova ela acontece hoje, se não me engano, em 12 capitais brasileiras. Metade delas existem datas marcadas para se fazer essa prova, é a prova em papel, e metade delas você pode marcar no dia que você quiser e você faz eletronicamente. No caso de Salvador, por exemplo, a prova ela acontece em papel. Eu queria voltar um pouquinho no tempo agora, Jorge, e te perguntar, primeiro uma coisa que eu acabei de te perguntar, eu acho legal o pessoal saber, que é o que você faz, quer dizer, qual que é a sua atuação profissional? Eu trabalho na área de TI, sou analista de sistemas,
Desde que eu escolhi essa carreira para mim, meu foco sempre foi na gestão, né? Na gestão de processos, na gestão de projetos. Apesar de, no início da carreira de TI, você ter que trilhar pela parte técnica, né? Eu sempre tive essa pretensão na minha carreira de seguir a área de gerenciamento de projetos. E desde que eu comecei a fazer isso, né? Desde que eu comecei a gerenciar projetos, eu pensei na certificação PMP, principalmente por 2 motivos. Primeiro, para ter mais conhecimento acerca dos processos, né, de como é que se faz fora da minha vida, da minha realidade de gerência de projetos, que nem é tão extensa assim. Eu acabei de completar as 4.500 horas necessárias para a certificação. Então, conhecimento para mim era muito importante, né, já que eu estou no início dessa carreira, e também pelo reconhecimento de ter uma certificação como essa no currículo, né, um pouco do poder especialista, né, que a gente fala, tipos de poder. A certificação ela te dá um respaldo maior quando você vai gerenciar um projeto, e também quando você vai se relacionar com várias partes interessadas, né, com outros gerentes, com seu chefe, com aqueles que estão também, né, os colaboradores do seu projeto. Tudo isso, a certificação vem agregar muito no dia a dia e também no currículo, sem dúvida, né? Eu concordo plenamente, acho que você falou perfeito, são as 2 palavras, né? Conhecimento e reconhecimento. Reconhecimento, não tem dúvida, né? Um certificado que traz um respeito das partes interessadas de modo geral, mas o que às vezes muita gente não entende também é o tanto que se aprende, né, nesse processo de preparação, porque por mais que você já tenha essa experiência prévia, mais que você tenha às vezes 4.500 ou até mais tempo de experiência, nem sempre você para pensar, refletir e realmente estudar todas aquelas práticas, né, que o PMBOK preconiza. Então esse é um momento em que acaba, né, trazendo também um conhecimento muito grande aí para a nossa vida profissional, né? Então, inclusive, se não fosse pela certificação PMP, eu acredito que eu não teria como parar tanto tempo, né, dedicar tanto tempo ao estudo do gerenciamento de projetos mesmo, né? Então, para mim foi muito válido. Na verdade, eu trato como o início de um processo de conhecimento, né? Não vou parar por aqui, a ideia não é essa, mas como um kick-off aí, como se fosse fim do TAP, né? Iniciamos, terminamos, kick-off, vamos agora começar o projeto de se aprofundar nessa especialidade. É porque a nossa vida é uma sequência de projetos, né? Então acabou um agora, já vamos começar o próximo ou os próximos aí. Perfeito. Uma outra coisa, Jorge, vamos falar sobre dificuldades no processo de preparação. A sua foi até, né? Se a gente, eu lido com muita gente, então a sua foi extremamente tranquila. Mas o que você pode dizer assim que foram os pontos mais complicados assim durante a preparação? Com certeza a extensão, né, dos assuntos da prova, né? É muita coisa para você assimilar, é muito conhecimento. Se você não tiver disciplina, e se você não tiver foco e não tiver um método de estudo adequado, não tem como você gravar tanta coisa, chegar na prova e estar tranquilo para resolver as questões sem maiores problemas. Então, minha restrição maior é o tempo, mas com certeza a maior dificuldade foi a quantidade muito grande de assuntos. Você costumava estudar todos os dias? Quantas horas por dia? Como é que era a sua rotina durante uma semana? Vamos pegar o intervalo de uma semana que eu acho que dá para ficar mais claro. Eu estudava de segunda a sábado. No início eu comecei dedicando 3 horas por dia e segui isso durante esses quase 3 meses. E do meio para o final, assim, eu tive que diminuir um pouquinho, tive um pouco menos de disponibilidade de tempo lá no trabalho, e aí tive que começar a estudar 2 horas por dia. Na última semana, eu consegui tirar 2 dias de folga e realmente aprofundei de fato, cheguei a fazer 8 horas por dia de estudo, exatamente para esses últimos ciclos de revisão. Já que na última semana da prova, né, na semana da prova era também a última semana do curso da Fórmula, né? Então na terça-feira eu estava estudando sobre ética e na sábado era a minha prova. Então eu tive que estudar sobre ética, fazer simulado, estudar ao mesmo tempo. Então a última semana foi um pouco mais estressante. Na sexta-feira dei uma relaxada na parte da tarde para no sábado de manhã estar bem tranquilo para fazer a prova. Tá. E como é que foi o processo antes, Jorge? Quer dizer, a gente está falando muito aí do momento em que você já começou a estudar com a gente no dia 19 de março até o dia 6 de junho, né? Então o seu período de estudo que você citou até agora foi esse. O que você já tinha estudado aí que de alguma forma pode ter te ajudado? Como é que foi a sua preparação prévia, né, para o Exame PMP? Certo, eu fiz uma MBA em Qualidade e Governança de TI, onde eu tive a matéria sobre gerenciamento de projeto.
né, que falou sobre o PMBOK, sobre cada um dos processos, mas de forma muito superficial. Tive também alguns cursos EAD pela internet, de pesquisa, sobre gerenciamento de projeto, mas muito menos focado na certificação, muito mais superficiais. Então, minha bagagem profissional de experiência profissional, né? Quem trabalha com TI sabe, você trabalha sempre em algum projeto. Então, você acaba aprendendo muito sobre algumas das áreas, né? Ajuda na hora da prova, mas de experiência de acadêmica, né, sobre gerência de projeto, era muito pouco tempo de estudo que eu tinha previamente ao dia 19 de março, o dia que eu comecei realmente a estudar com vocês. O seu caso é bem interessante porque mostra também que às vezes o pessoal acha que há uma necessidade, né, de se ter uma bagagem gigantesca, teórica, e não é isso. Quer dizer, a certificação é isso. Se você tem experiência, né, que é o seu caso, tem as 4.500 horas, tem disciplina para estudar, você, claro, já utilizou aqueles processos na prática de alguma forma, tem um método de estudos, dá para passar, né? E às vezes você consegue. E aí eu não estou dizendo que um é melhor ou que é pior, mas o pessoal costuma me perguntar muito sobre a comparação MBA versus certificação PMP. E o que eu costumo dizer é, cara, se você tem a experiência, se você tem disciplina para estudar, você vai conseguir, digamos, um posicionamento, né, em termos de título de colocação profissional, muito mais rápido. Ainda que haja, não vou dizer que um é melhor que o outro, acho que eles de certa forma se equivalem. Eu até acho que a certificação PMP tem um peso um pouco maior, né, de modo geral nas contratações aí, mas em termos de tempo, né, é muito menor. No seu caso aí, por exemplo, 3 meses matou a fatura, né? Às vezes você tem um MBA que são 1 ano, 2 anos, o tempo ele acaba sendo muito maior, né? Eu concordo. Sim. E outra coisa, sobre a sua preparação também, em relação a dificuldades em assuntos específicos. Teve algum grupo de processo ou alguma área de conhecimento que te deu mais dor de cabeça aí, ou você acha que estava tudo mais distribuído mesmo, a dificuldade? Não, eu acho que tem áreas que tem uma quantidade menor de assuntos que, né, logicamente, são mais simples de você assimilar. Mas áreas como custo, o tempo, que tem aquelas fórmulas, que tem o cálculo do caminho crítico, são um pouco mais críticas, né? Mas não vi, pelo menos na minha prova, uma cobrança muito excessiva desses assuntos, né? Então, acho que processos por exemplo, de gerenciamento de mudanças, ele é fundamental que você tenha esse conhecimento para a prova. Mas não digo que houve uma área específica que tive mais dificuldade no estudo, nem área específica que eu tive muita facilidade, né? Acho que elas meio que se equilibram e se complementam no final do processo. Uma outra característica, pode parecer, é a primeira vez que a gente está conversando, quer dizer, a gente até conversou por e-mail, tivemos alguns contatos, mas assim, de uma forma mais extensa agora, você me parece uma pessoa muito tranquila também, né? Eu acho que isso também deve ter te favorecido, né? Na verdade, eu sou servidor público, então sou da área do concurso, então prova não me tira muito do sono, não tira muito meu sono, não. Estou acostumado a estudar muitos assuntos, fazer muitas provas, passar muito tempo sentado, né? Eu fiz diversas provas de concurso. Isso com certeza me ajudou muito na hora da certificação. Eu vi os colegas que estavam fazendo comigo, já que a gente estava numa turma fechada, né? E eles estavam mais aflitos, mais nervosos com relação à prova. E eu mesmo tendo só aquela data para fazer, estava muito tranquilo, me senti bem preparado e fui com muita confiança, de fato, para fazer a prova, né? Bacana. Uma outra pergunta, e essa pergunta eu gosto que normalmente as pessoas que já estudaram, né, no meu curso, eles próprios respondem. Existe ainda, eu tenho certeza que isso dentro de 1, 2, no máximo 3 anos, isso vai estar praticamente eliminado, mas existe ainda um certo preconceito em relação ao estudo online, a educação pela internet. Talvez em função, de fato, quando as coisas começaram, sei lá, 10 anos atrás, quando começaram os primeiros ensaios de curso pela internet, era tudo muito deficiente realmente, você não tinha uma comunicação direta, você não tinha vídeos, era tudo muito textual, e realmente ler no computador é horrível, só que as coisas mudaram hoje, né? Então você tem cursos pela internet que são interativos, etc. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua experiência, né? E, claro, você já teve experiências estudando presencialmente, teve agora esse estudo também pela internet, o que você tem a dizer em relação a esse preconceito que ainda assola algumas pessoas? É uma grande besteira. Para mim foi a melhor experiência que eu tive de curso, foi esse pela internet, porque eu pude adequar o horário que eu tinha livre no trabalho para assistir as aulas, né? As videoaulas são divididas em 5, 10 minutos, então mesmo que você tenha pouco tempo de estudo,
poxa, eu tenho 30 minutos agora, dá para tirar, dá para se dedicar aqueles 30 minutos para uma rodada lá do Pomodoro, para sentar, para dar uma estudada, né, e fazer as notas e estudar novamente para revisar mais tarde. Então, se fosse talvez uma carga horária da mesma forma como eu tive, concentrada, por exemplo, no turno da noite apenas, dificultaria muito para minha rotina de estudo, né? Então, para mim foi super favorável, porque meu horário livre era mais pela manhã. Ao invés de dormir mais tarde, eu acordava um pouco mais cedo, né? Começava às 5, 6 horas da manhã, estudava até umas 8, 9, e era o horário que eu tinha livre. A gente não tem curso presencial nesse horário, né? Então, para mim foi assim, encaixou como uma luva, né? Perfeito. Até porque digamos, os ciclos de energia, né? Quer dizer, a hora que você está melhor preparado para estudar, isso varia muito de pessoa para pessoa, e vamos e venhamos, né? Depois de um dia estafante de trabalho, de ter que pegar trânsito, essas coisas acabam muitas vezes não sendo a melhor das ideias, né? Eu acho que essa distribuição realmente ela é bacana. Só para esclarecer também, o Jorge citou alguns termos aí que talvez vocês não conheçam, né? Pomodoro, por exemplo, é uma das técnicas que a gente ensina lá dentro do Turbo Aprendizagem, que é um subcurso que tem dentro do Fórmula. Você falou de notas também, não sei se você usou os Cornell Notes ou usou algum tipo. Usou o Cornell Notes, é um tipo de anotação que a gente recomenda também, que acaba facilitando os estudos. Bom, Jorge, eu acho assim, das perguntas mais específicas que eu tinha aqui para te fazer, acho que eu já te fiz, mas eu queria fazer uma pergunta final, que é, sei lá, alguma coisa que eu não te perguntei, mas uma dica, uma palavra que você queria deixar aí para quem, certamente a gente vai ter muita gente assistindo, né, essa entrevista aqui, que você gostaria de deixar para outras pessoas que estão nessa caminhada aí de preparação, seja para certificação PMP ou até pensando em fazer a CAPM. Eu acho que, principalmente, você tem que ter muito foco e muita disciplina, né? Não é impossível tirar a certificação. A prova ela tem muito assunto, ela é muito extensa. Estude, se dedique, tenha certeza, né? Vá com confiança para a prova que você já se preparou o suficiente, mas também cuidado para não passar desse tempo, né? Cuidado para que você não estude tanto que se canse e comece a relaxar. É um equilíbrio sensível. No meu caso, que eu tive uma data para a prova, pude me preparar até aquele dia, mas quem pode marcar a prova praticamente qualquer dia pode ter uma dificuldade maior disso aí. Então, cuidado para não fazer 4, 5, 6 ciclos de estudo e se cansar e começar a esquecer aqueles primeiros assuntos. Não pensem que é um bicho de 7 cabeças. É possivelmente perfeito, é possível passar desde que você estude, desde que você se dedique. E que você vá com essa certeza, né? Fiz o que eu pude, agora é a hora de chutar pro gol, né? A bola está aqui na marca do pênalti, chuta pro gol, são aquelas 200 questões, vá tranquilo e que, com certeza, o caminho para sucesso é esse aí. E aproveitando agora, já que você me deu um espaçozinho, André, eu queria agradecer, né, toda a dedicação que você tem aí com os alunos, praticamente pessoal, agradecer a equipe da Fórmula Certificação PMP, porque eu tenho certeza que se não fosse pelo curso, né, por esse curso que é online, que foi me indicado através de um grande amigo, Danilo, um grande abraço, outro gerente de projeto me indicou, enfim, eu queria de fato agradecer, porque se eu fosse só pelos livros, só pelo PMBOK, com certeza eu demoraria muito mais do que esses 2 meses e meio, os 3 meses que eu me preparei, e nem sei nem se eu conseguiria, eu teria fôlego para chegar até o fim e obter a minha aprovação. Então, muito obrigado aí, o trabalho que você faz, que você presta aí para a comunidade gerência de projeto do Brasil é muito importante, e fica aqui o meu agradecimento, e a todo mundo que está me escutando, um grande abraço aí, e siga em frente, porque esse sonho é possível, né? Muito possível. Cara, obrigado, não tem palavras para agradecer as suas palavras, fico muito feliz de ouvir isso de você, e queria comentar o que você falou. Você fez uma analogia aí que para mim é perfeita, acho que fica como uma mensagem final minha aqui também. A gente se prepara, mas tem um tempo ótimo, então acho assim, a sua preparação foi extremamente rápida, né? 2 meses e meio, mas eu acho que também, assim como você disse, concordo plenamente, a coisa não deve se estender demais. É ali de 3 a, no máximo, 5 meses, talvez um pouquinho mais, porque depois também você corre o risco de repente você ter um overstudy, né? Você vai acabar estudando mais, vai se cansar e vai acabar gerando problema. Esse negócio de chutar pro gol, eu acho que é verdade. Às vezes as pessoas estão em condição de chutar pro gol e tocam de volta para o meio de campo, entendeu? Quer dizer, tá na hora, às vezes está na hora de fazer a prova, você está preparado, vamos lá e vamos fazer, né? E vamos fazer a coisa certa para não ter que ficar se repetindo. Acho que essa analogia foi sem dúvida muito feliz. Cara, é isso aí, Jorge, muito sucesso na sua carreira,
tudo de bom. E a gente se fala, a gente se encontra aí nesses caminhos do gerenciamento de projetos. Grande abraço. Beleza, André, muito obrigado. Um grande abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Tudo de bom. Até mais. Beleza, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.